Quem já se aventurou a ler a Bíblia de cabo a rabo, sabe, né? Chega uma hora que a gente se depara com uma sessão que é intensa, cheia de visões meio malucas, avisos super sérios e uma poesia que, vamos combinar, às vezes é bem difícil de entender. Pois é, hoje a gente vai mergulhar de cabeça nos livros proféticos, que são, sem dúvida, uma das partes mais fascinantes e, ao mesmo tempo, mais incompreendidas do Antigo Testamento. Agora, imagina a cena. Uma nação mergulhada no caos. Crise política, uma guerra batendo na porta, corrupção rolando solta, e aí, do nada, surgem umas figuras que chegam e dizem que estão falando diretamente em nome de Deus. Esses eram os profetas. E olha, eles não eram videntes com uma bola de cristal tentando adivinhar o futuro, nada disso. Eles eram mensageiros, comentaristas sociais e políticos muito corajosos que batiam de frente com o poder justamente nos momentos mais críticos da história de Israel. Mas, para a gente entender de verdade quem eram essas figuras, primeiro a gente precisa dar uma olhada nos textos que eles deixaram para nós. Afinal, o que exatamente faz um livro ser considerado profético? Basicamente, os livros proféticos têm uma coletânea de 17 livros que juntam as palavras, as proclamações desses mensageiros. Eles não são só uma lista de previsões, não. Eles funcionavam mais como a consciência de Israel, sabe? Uma voz que ficava ali o tempo todo, lembrando o povo da aliança deles com Deus, quer dizer, daquele pacto que definia quem eles eram e o que se esperava deles. E essa voz ficava mais alta justamente nos períodos mais turbulentos. A missão de um profeta se apoiava basicamente em 3 pilares. O primeiro era repreender. E aqui tem um ponto crucial. É impossível entender essas mensagens sem entender o mundo em que elas surgiram. Os profetas não estavam falando no vácuo. As palavras deles eram uma resposta direta, urgente, a um cenário de crise nacional que estava prestes a explodir. Tenta imaginar o cenário. Uma nação rachada por uma guerra civil com reis corruptos no poder e impérios gigantescos como a Síria e a Babilônia marchando nas fronteiras. A destruição não era só uma possibilidade, era quase uma certeza. É nesse barril de pólvora que os profetas entram em cena. E a confusão toda começou aqui. Depois da morte do rei Salomão, a nação se partiu em 2. No norte ficou o reino de Israel e no sul o reino de Judá, com a capital em Jerusalém. Essa divisão não foi só política, foi religiosa também e acabou virando o estopim para séculos de briga e instabilidade. E essa linha do tempo mostra bem como a crise foi só piorando. Primeiro, lá em 722 a.C., o Reino do Norte, Israel, é varrido do mapa pela superpotência da época, a Assíria. Um século depois, é a vez do Império Babilônico. Em 606, eles começam a levar a elite de Judá como exilada. E aí, o golpe final vem em 586, quando a Babilônia destrói Jerusalém por completo, incluindo o Templo Sagrado. Os profetas não estavam assistindo de camarote, eles estavam lá, no meio de cada uma dessas fases, interpretando o que estava acontecendo. Agora, quem já folheou essa parte da Bíblia deve ter reparado numa divisão: profetas maiores e profetas menores. Isso pode soar meio estranho, como se uns fossem mais importantes que os outros. Mas a explicação é bem mais simples do que parece. A resposta é surpreendentemente simples. É só uma questão de tamanho. Os chamados profetas maiores, Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel, são simplesmente os livros mais longos. Já os 12 profetas menores, de Oséias a Malaquias, são uma coleção de escritos bem mais curtinhos, tão curtos que, na antiguidade, dava para juntar todos eles em um único rolo de pergaminho. E esse é talvez o ponto mais importante que a gente precisa guardar. Maior não quer dizer mais importante, e menor não significa menos relevante. A distinção é sobre o tamanho do livro, não sobre o peso da mensagem. Profetas como Amós ou Miqueias, por exemplo, têm livros pequenos, mas com mensagens sobre justiça social que são tão poderosas que ecoam até hoje. Para deixar tudo isso mais concreto, vamos focar em um dos profetas mais conhecidos e influentes. Vamos dar uma olhada no caso de Isaías, uma figura que ajuda a gente a entender perfeitamente o papel de um profeta em ação. Esse aí é Isaías. Ele era conhecido como o príncipe dos profetas, e não é à toa. Ele não era um cara qualquer gritando no deserto. Pelo contrário, ele era da elite, um conselheiro que tinha acesso direto aos corredores do poder, que falava cara a cara com os reis de Judá. Olhando aqui o perfil dele, a gente vê que ele atuou como profeta da corte por uns 40 anos. E isso foi bem na época de maior pressão política, com o Império Assírio crescendo e ameaçando todo mundo.
A função dele não era prever o futuro, e sim aconselhar os reis sobre como lidar com a crise, tanto política quanto espiritual, daquele momento. A carreira de Isaías atravessou alguns dos eventos mais traumáticos da história da nação, incluindo a guerra entre Israel e Judá e a destruição final do Reino do Norte lá em 722. Ou seja, as palavras dele não eram teoria, elas foram forjadas no calor da crise. Ok, agora vamos nos afastar um pouquinho de Isaías para olhar o quadro geral. Qual é, então, a mensagem central que costura todos esses livros? Bom, ela se resume a 2 temas superpoderosos que andam sempre de mãos dadas: juízo e esperança. E o próprio livro de Isaías é o exemplo perfeito dessa dualidade. A primeira metade é cheia de advertências severas, de oráculos de juízo contra a corrupção de Judá e a arrogância das nações vizinhas. Mas, a partir do capítulo 40, o tom muda da água para o vinho. Vira uma mensagem de consolo e esperança, prometendo a libertação do exílio e uma restauração gloriosa. E essa frase aqui resume bem a lógica da coisa toda. Mesmo nos avisos mais duros, a esperança estava sempre ali, presente. A bronca não era para destruir, mas para acordar o povo. O objetivo do juízo era purificar, não aniquilar de vez. Era um chamado para um novo começo, e não uma sentença de morte definitiva. E isso tudo acaba nos deixando com uma pergunta, para os nossos dias. Se um profeta era essa figura que falava a verdade ao poder, que denunciava a injustiça e que mesmo no cenário mais sombrio se recusava a abandonar a esperança, onde é que a gente encontra vozes proféticas assim no mundo de hoje? Fica aí a reflexão.